Antes da crucificação, Jesus proclamou que seu reino não era deste mundo terreno, mas sim um reino celestial. Nesse reino celestial, ele afirmou que existem moradas, lugares preparados para todos que o seguissem, e que um dia levará para lá, onde viveremos com ele. Após sua crucificação, Jesus ressuscitou e durante vários dias se manifestou aos seus discípulos. Em um momento extraordinário, diante dos olhos atônitos de seus seguidores, ele subiu aos céus, desaparecendo nas nuvens. Enquanto seus discípulos ainda contemplavam o céu, duas misteriosas figuras apareceram e asseguraram que, da mesma maneira que ele subiu, um dia ele retornará. Eles proclamaram que todos os habitantes da terra o verão nas nuvens, os mortos ressuscitarão e subirão aos céus, e aqueles que estiverem vivos se unirão a eles, encontrando o Senhor nos ares. Porém, antes da sua volta, algumas coisas devem acontecer: falsos cristos, falsos profetas, guerras e rumores de guerras. A profecia diz que, com o passar do tempo, a ciência avançará exponencialmente, mas o amor entre as pessoas esfriará. A ganância levará as pessoas a fazerem qualquer coisa por dinheiro e também dirão blasfêmias. Além disso, a terra testemunhará o aumento das catástrofes naturais, como terremotos, furacões, pestes e pandemias, que se tornarão cada vez mais poderosos e devastadores. Muitos zombarão e questionarão a promessa da volta de Jesus, alegando que gerações passadas também o aguardaram em vão. No entanto, a Bíblia diz que a volta de Jesus não ocorrerá antes que o Anticristo seja revelado. O Anticristo surgirá como um líder aparentemente benevolente, amado por todos, um verdadeiro herói que estabelecerá tratados de paz entre nações. Esse acordo permitirá que Israel reconstrua o Templo de Jerusalém sem temer ataques terroristas, fazendo com que muitos judeus acreditem que ele é o Messias há muito aguardado, aquele que trará paz e segurança a Israel. No entanto, o Anticristo enganará tanto judeus quanto cristãos, manipulando e distorcendo as Escrituras para seus próprios fins, desencadeando um período de grande tumulto e incerteza no mundo. O Anticristo exercerá seu poder de maneira a alterar as leis e o curso do tempo, o que representará uma séria ameaça para os cristãos. Muitos pregadores, por exemplo, enfrentarão a prisão por ensinarem que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é contrário à natureza. Além disso, ele estabelecerá um sistema que restringirá a capacidade de compra e venda apenas àqueles que aderirem a esse sistema, criando um dilema para os cristãos que se recusarão a participar, pois considerarão isso uma negação do nome de Jesus e aceitação da marca do Anticristo. Como consequência, os cristãos enfrentarão fome e perseguição social. Nesse cenário, o tratado de paz será rompido, e os judeus perceberão que o Anticristo não é o Messias esperado. O Anticristo, dentro do Templo de Jerusalém reconstruído, cometerá heresias que enfurecerão os judeus, desencadeando o início da grande tribulação. Nesse momento, tanto judeus quanto cristãos serão alvos de intensa perseguição, marcando o início de um período de grande tribulação que abalará o mundo. A Bíblia não existirá mais, pois a humanidade terá fome e sede, não de pão e nem de água, mas fome da palavra de Deus. Porém, nesse período de grande tribulação, Deus realizará notáveis livramentos, fortalecendo a fé dos cristãos e concedendo-lhes palavras sábias, dadas pelo Espírito de Deus, para enfrentar as autoridades com coragem. Ao mesmo tempo, Deus enviará sinais como meteoros, erupções vulcânicas, pragas de gafanhotos, ondas de calor escaldantes e contaminações das águas como expressões de sua ira. Diante de tantos acontecimentos, buscarão Bíblias e pessoas com conhecimentos sobre as Escrituras, mas será tarde, tais informações estarão escassas diante das perseguições.
Porém, 2 profetas surgirão com uma mensagem de arrependimento, anunciando a iminente volta de Jesus e o derramamento de sua ira. Eles serão investidos com o poder de proclamar pragas e a escassez de chuvas, o que inflamará a hostilidade de muitos. Eventualmente, esses profetas serão mortos e uma onda de celebração tomará conta das pessoas, que acreditarão que finalmente alcançaram paz e segurança. Contudo, surpreendentemente, os profetas ressuscitarão e subirão para o céu, diante dos olhos de todos, deixando a humanidade aterrorizada. Em um piscar de olhos, os céus se abrirão e todos testemunharão a presença de Jesus nas alturas. Os mortos ressuscitarão e subirão ao céu, enquanto os cristãos vivos também se unirão a eles nos ares. Aqueles que permanecerem na terra buscarão abrigo em bunkers, temendo a ira de Jesus. Então, uma súbita destruição pela força do fogo consumirá a terra,